Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. Eu sou a professora Daniele e nós vamos falar sobre um texto hoje. Nós vamos falar sobre um texto de Maurice Tardif, né, que faz parte da coletânea de textos desse livrinho aqui, Saberes Docentes e Formação Profissional, né? Então nós vamos falar sobre o capítulo 2, né, Saberes, Tempo e Aprendizagens do Trabalho no Magistério. Na verdade, esse é mais um texto que tem nos ajudado a pensar sobre a constituição dos saberes docentes, a constituição do professor, né, como profissional. Né, como esse profissional se estrutura dentro da sua carreira, como ele se organiza em termos de aprendizagem, como ele aprende a ser professor. Então, a primeira coisa que nós precisamos chamar a atenção é a ideia de que o trabalho docente, ele não consiste somente em transformar o outro, né? Então, inclusive, Tardif se posiciona a partir de uma perspectiva de Marx, né? E que, se a gente for analisar em outras bases, né, até semelhantes, né, mas por caminhos talvez diferentes, mas com bases semelhantes. Também é um posicionamento de Paulo Freire, né, que se espelha em Marx, para dizer que trabalhar com educação não é trabalhar exclusivamente para transformar um objeto, né? Então não é para transformar somente o estudante ou para transformar a sua forma de compreensão de mundo, mas ao passo em que eu trabalho na educação, ao passo em que eu faço a mediação de conhecimentos, ao passo que eu construo um relacionamento com o estudante, eu também estou modificando a mim mesmo, né? Então o trabalho docente não se estrutura somente na transformação do outro, mas também na transformação de si, né? Isso é uma das primeiras ideias que nós precisamos chamar a atenção, que esse texto aborda, né? Então, quando nós falamos de construção de saberes, de construção de identidade, né, essa construção ela acontece a partir dessas mudanças que o sujeito vai passando, né, a partir das experiências que ele vai tendo, né, e essa identidade ela carrega as marcas do trabalho do docente, né? Então, as marcas desse trabalho que ficam no professor caracterizam a sua existência e a sua atuação profissional. Então, não existe profissional da educação sem essas marcas, né? E sem a influência do seu trabalho, que ajuda a constituí-lo enquanto profissional, né? Então, o que é que eu quero dizer? Que o trabalho, ele modela o sujeito, né? Então, não vou usar a palavra modela, porque parece que a gente está tratando de coisas pré-moldadas, né? Ou de alguma coisa engessada. Mas ele desenha que profissional vai ser aquele, né? Obviamente que isso não é uma afirmação cartesiana, né? Isso é uma perspectiva, mas que não existem N fatores que influenciam na construção da identidade do professor. Mas o trabalho modifica esse sujeito, constrói esse sujeito, né? E é um trabalho que não acontece de imediato. Ou seja, é um trabalho que acontece ao longo do tempo. Um trabalho a longo prazo, ou ao longo da constituição da sua trajetória profissional, né? Então, o aprender a ser professor, a aprendizagem desse trabalho, ela passa pela trajetória de vida do sujeito, por um processo de escolarização mais longo, né, que tem a função de fornecer aos futuros professores, né, de fornecer aos trabalhadores da educação conhecimentos teóricos, conhecimentos técnicos e conhecimentos experienciais que vão prepará-lo para o trabalho, né?
Então nós temos algumas, Tardif destaca alguns caminhos que na opinião dele tem mais influência, outros não. Eu diria que nós precisamos sempre alicerçar as nossas experiências de trabalho e as nossas experiências docentes na teoria, né? Então não existe prática sem teoria. E Tardif afirma que a formação teórica, ela alicerça, mas ele não dá tanta ênfase nesse alicerce, né? Diferente do que eu defendo. Eu acho que tem que ter uma grande ênfase nesse alicerce. Mas ele fala muito da experiência direta do trabalho, pelo menos nesse capítulo, né? Então, essa experiência, ela é uma experiência durável, ou seja, ela acompanha o sujeito durante toda a sua carreira, né? E ela também faz com que esse trabalhador da educação, faz com que esse professor venha se familiarizar com o ambiente da escola, venha assimilar determinadas práticas, determinados conhecimentos que serão necessários à realização das suas atividades, né? Então, nós, como professores, vivemos essencialmente em um ambiente dinâmico, né? Então nós não trabalhamos, naturalmente nós temos alguns pontos burocráticos, né? Mas a essência do nosso trabalho, né? Essencialmente ele é um trabalho dinâmico, né? É um trabalho diferente todos os dias, né? Ainda que nós consigamos nos articular, né? Conhecer uma turma, conhecer cada pessoa, mas é um trabalho diferente sempre, né? Então, para a gente entrar no primeiro tópico, o que eu queria que vocês compreendessem bem é a ideia de que a estruturação dos saberes de vocês como professores de informação, né? Ou dos que já são, né? Já têm uma formação, é de que esses saberes, eles se constroem ao longo do tempo. Por isso que, inclusive, o nome do texto é Saberes, Tempo e Aprendizagens no Magistério, né? No trabalho do magistério. Então, nós podemos dizer que esses saberes são ligados ao tempo, são temporais, né? Porque eles são constituídos, porque eles são dominados progressivamente durante um período de aprendizagem da profissão, né? Que eu acho que a gente sempre está aprendendo. Então, esses saberes são constituídos ao longo dessa nossa trajetória. Então, a prática profissional, né? Se a gente for falar de uma maneira mais formal ou denominar o que é prática profissional, né? O que são esses saberes, ou o que é essa atuação, né? Esses saberes práticos, eles consistem no domínio de um cabedal de instrumentos, né, de problemas que vão ser pensados à luz de teorias, né, à luz de técnicas, que são constituídos no campo da educação e em outros campos, né, como a gente aprende, que os aspectos que envolvem a educação, que envolve a nossa prática educativa, eles se estruturam também a partir de outros eixos, como por exemplo a economia, né? Como por exemplo a psicologia, né? Então esses aspectos, eles vão dialogar conosco, com o nosso campo da educação, e vão nos ajudar a estruturar a nossa prática, a nossa experiência e o nosso hábito enquanto profissionais. Bom, e se nós formos, né, adentrar na especificidade do texto, o primeiro tópico, ele aborda a seguinte ideia, né? Por que esse interesse pelo tempo na construção dos saberes? Por que nos dedicarmos a compreender a construção dos saberes docentes a partir da ideia de tempo, né? Eu nem diria a partir da ideia de tempo, que aí nós vamos para uma discussão histórica, mas compreender que a construção dos saberes, ela é
ao longo do tempo, ao longo da passagem do tempo, né? Essencialmente, né, criou-se, digamos assim, uma ideia no imaginário do professor eficiente, né? Então, os professores, eles querem ser bons professores, né? Então, a ideia desse professor eficiente, ela passa pela construção de saberes que são estruturantes, né? Então, ou seja, o professor eficiente é aquele que faz os alunos aprenderem, obviamente, mas isso não é tão simples. Não é tão simples fazer os alunos aprenderem, porque isso envolve o domínio de determinados conhecimentos, porque isso envolve aprender a lidar em determinadas situações. Cada estudante tem a sua individualidade, cada estudante tem uma perspectiva familiar diferente, né? E tudo isso influencia na hora que nós estamos fazendo nosso trabalho como professores. Então, os professores eficientes, eles sabem lidar com essas circunstâncias. Mas ser um professor eficiente ou aprender a lidar com determinadas situações em sala de aula leva tempo, né? E para isso também nós precisamos compreender que o domínio de determinadas situações, ele avança sobre a ideia dos conteúdos, né? Então, um professor eficiente não é somente aquele que domina os conteúdos. Então, se nós formos pensar, por exemplo, né, digamos que nós estivéssemos trabalhando com a disciplina de língua portuguesa, né? E o professor sabe a definição de substantivo, né? Mas existem situações diferentes na sala que ele vai precisar acionar outros conhecimentos, que não somente o conteúdo que ele sabe, que ele tem domínio, né? Porque esses saberes necessários ao trabalho docente, eles são amplos, eles são múltiplos, eles abrangem uma dimensão, ele abrange múltiplas dimensões, né? Então, tanto para a gente saber lidar com a turma, quanto a nós mesmos. Então, fazer a mediação do processo educativo vai nos exigir conhecimentos relacionados à nossa personalidade, aos talentos que nós temos, ao entusiasmo que nós temos de trabalhar naquele lugar, a vivacidade, né? Então, tudo isso estrutura o saber fazer, mas também faz parte do nosso saber ser, né? Então, eu posso fazer e ensinar um determinado conteúdo, fazer uma paródia, tocar violão, mas para isso vai exigir outros conhecimentos, outras aptidões. Então vejam como as coisas, ainda que nós não queiramos, elas estão conectadas. Porque o conhecimento que nós trabalhamos na escola, ou as práticas que nós realizamos na escola, elas fazem parte dos saberes sociais e dos saberes de origem social que também nos constituem, né? Então, inclusive, Tardif traz, deixa eu ver aqui qual é a página desse livro, lá na página 63, desculpem, uma tabela, né, um quadro, na verdade, o quadro de saberes dos professores. E ele apresenta alguns saberes, aponta as fontes e o modo como esses saberes eles dialogam com o cotidiano do professor, né, ou ajudaram a constituir o cotidiano do professor. Então ele fala, né, dos saberes de 4 dimensões. Então ele fala dos saberes pessoais dos professores, dos saberes que são provenientes da formação escolar anterior, dos saberes que fazem parte da formação profissional para o magistério
né? São 5, né? São 5 categorias. Da formação dos programas, né? Curriculares, eu entendo, e dos livros didáticos, e dos saberes da própria experiência. Então, vejam, são dimensões bastante complexas, né? Então, o saber pessoal, né, dos professores, ele é constituído através da família, né? Então, o ambiente de aquisição é a família, é o ambiente que aquele sujeito cresceu, né? É a educação que ele tem, né? No sentido de educação familiar. E essa história, a gente percebe ela através da história de vida. Aliás, esse saber, nós percebemos ele através da história de vida, né? Através da socialização inicial desse sujeito. E, inclusive, lá na frente, mais adiante, né, acho que no tópico 3, quando Tardif vai falar sobre a carreira e a edificação temporal dessa carreira, ele faz alguns apontamentos, né? Aliás, desculpe, não é no tópico 3, é no tópico 2, quando ele traz algumas pesquisas de colegas e dele mesmo sobre a constituição do saber docente. Então, lá na frente ele vai dizer quais foram as influências para a constituição profissional, né? Então, nas pesquisas que ele faz, ele traz um pouco do quadro teórico. Então, no quadro teórico, Tardif fala que há os saberes pessoais dos professores, né, que eu acabei de falar, que vem da família e da educação que esse sujeito recebe da família, né? E que é possível perceber esse saber através da história de vida do sujeito. E lá na frente ele comprova isso, né? Falando, por exemplo, quais são as influências, né, da sua vida profissional. E os professores apontam a vida familiar, a experiência escolar, e aí tem uma série de outras fontes, né? Então, ele primeiro apontou os aspectos na teoria e depois ele foi lá e comprovou isso cientificamente, né? Eu não gosto dessa palavra comprovou, mas mostrou que de fato os professores apresentou muita influência a partir do quadro anterior que ele apresentou. O segundo aspecto que Tardif chama a atenção é para os saberes provenientes da formação escolar anterior, que se refere, quais são as fontes, né? A formação primária, né, ou a formação dos anos iniciais, a formação da educação infantil, a formação recebida nos anos finais, a formação recebida no ensino médio, né, nos cursos técnicos. Essa formação, ela acontece nas nossas experiências escolares, né, que ele chama de experiências de socialização pré-profissionais, né. A terceira dimensão são os saberes provenientes dos programas, do magistério, da formação para o magistério. Então, essa formação que vocês estão tendo, né, que é recebida, ou a fonte, digamos assim, são os estabelecimentos de formação de professores, como é o caso da nossa instituição, né. Também há outros momentos de formação, outros momentos de constituição desses saberes, para além da graduação, né? Então, a gente tem a formação, né? Os cursos de formação, tem os estágios, tem os cursos que vocês vão fazer, paralelos, então o curso de extensão, outras formas de outros ambientes de formação, né? E esses saberes, eles vão ser percebidos na prática, lá na sala de aula, quando vocês começarem a se colocar como profissionais nas escolas, né? Então, quando aparecerem determinadas situações, que vocês se dispuserem, se colocarem, mostrarem os talentos profissionais, né? As aptidões profissionais. Então, por exemplo, se for professor de língua portuguesa, tiver um sarau, né, provavelmente são os professores de língua portuguesa que vão
organizar, se tiver uma feira de ciências, né, o que é que vai ser apresentado, vai ser professor X, professor Y, a partir da formação que você teve, a partir de tudo que você construiu em termos de formação superior. Inclusive, os cursos que vocês vão fazer para além da graduação, né? Então, as especializações, os cursos de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, caso vocês queiram, né? Temos também os saberes que são provenientes dos programas, né? Ou seja, dos documentos curriculares, dos livros didáticos, das propostas curriculares dos lugares onde vocês vão trabalhar, né? Então, esse saber, ele se relaciona muito com a ideia das ferramentas que o professor vai utilizar, dos programas que ele vai se espelhar, né? Dos cadernos que ele vai utilizar, que eu digo caderno de atividades, de textos, né? E isso vai se caracterizar pelas ferramentas, pelas adaptações, pela forma como a gente vai fazer isso dialogar com o conteúdo a ser ministrado. Por fim, os saberes provenientes da sua própria experiência profissional. Então, existem saberes que não são estudados nos programas, nos livros, mas eles fazem parte do nosso ofício a partir da experiência de sala, a partir do diálogo com outros professores, né, a partir da socialização profissional. Né? Então, é interessante ver que esse não é um saber que se constitui sozinho, mas também é a partir de outrem, né, dos pares, especialmente. Então, o saber profissional, ele está, de certa maneira, né, dialogando, né, confluindo a partir de várias fontes, a partir de vários lugares. Esses saberes, eles advêm de diversas dimensões, seja através da história de vida, seja através do ambiente que aquele sujeito frequenta, através da sociedade, através da própria instituição escolar. As instituições escolares têm suas culturas próprias, os professores também aprendem com essa cultura, a partir de outras pessoas, como os próprios alunos, como os professores, como a família, como a equipe gestora. São ambientes de aprendizagem, né? A partir de diferentes lugares de formação, da universidade que vocês frequentam, dos cursos de pós-graduação que vocês podem cursar. Então, tudo isso são elementos que fazem parte da constituição de vocês como profissionais de educação, né? Então, nesse sentido, vejam, há uma multiplicidade de lugares que o professor vai beber para aprender, né? Então, Tardif diz que não podemos falar em unidade teórica para constituir os saberes dos professores, né? Ele adota o que eu estou chamando de noção ou de conceito, né, entre aspas, de sincretismo, né? Então, nessa ideia de sincretismo, existem outras definições ou outros âmbitos que esse termo é utilizado, mas aqui nós vamos compreendê-lo a partir da ideia de que o professor, ele não possui uma única concepção de prática, ou ele não possui uma única fonte de construção de saberes para com essa prática, né? Então, o modelo de atuação docente, ele não pode ser pensado em bases aplicacionistas, né? Ou seja, nós não temos um molde, nós não temos um modelo, nós não temos referenciais únicos, né? O professor, ele, para atuar, ele vai constituir vários caminhos, vários juízos práticos, né? Então, ele vai avaliar qual a melhor forma de agir em dadas situações que são únicas, né? E são pontuais, né? Então, assim, há uma série de coisas que compõem essa
a constituição do que é ser professor, né? Então, o indivíduo, o sujeito, nós, né, como docentes, vamos dispor de vários referenciais, então sejam inclusive referenciais afetivos, né, que vão nos apaixonar por determinadas práticas ou vão nos repelir de determinadas práticas, né? Tem professores que nós amamos, tem professores que nós detestamos, né? Mas isso são referenciais construídos em tempos e em lugares que são guardados na nossa memória, mas também que vão nos servir de norte, né? Então, muitas vezes nós, quando somos professores, quando estamos atuando, vamos evocar e vamos nos imbuir de determinadas qualidades, né, para encarnar o que é ser professor, né? Nós vamos lembrar de professores marcantes, né, de professores bons, de professores ruins, daquele professor que colocava uma equação imensa para a gente resolver, também daquele professor que era displicente. Então, é aquilo que Paulo Freire dizia: ninguém passa por nós sem deixar sua marca. E é o que Tardif também vem dizer: ninguém passa por nós sem deixar a sua marca como professor, né? Então, esses saberes, né, eles vão ser desenvolvidos no âmbito da construção da sua carreira, ao longo de um processo de tempo relacionado à vida pessoal, que possui várias dimensões e muda. Esse conhecimento, ele não é engessado, ele muda. Por isso que eu sempre digo aos meus alunos, né, frequentem espaços de formação cultural, né, conheçam de economia, conheçam de cultura, conheçam de sociedade, porque é isso que vai também nos constituir como professores, né? Partindo para o segundo tópico, Tardif nomeia esse segundo tópico de assuntos pré-profissionais do saber ensinar, com a trajetória pessoal e profissional. Deixa eu só confirmar. As fontes, não é assunto, desculpe. As fontes pré-profissionais do saber ensinar. Uma história pessoal e social. Desculpe, foi porque eu digitei errado. Então, essas experiências, né, ele deixa claro já no título, né, fontes pré-profissionais. Então, são essencialmente coisas, né, ou situações que são vividas antes de vocês entrarem, né, no curso de licenciatura. Então, os saberes experienciais dos professores, né, antes deles serem baseados ou no trabalho de sala de aula ou no âmbito teórico, eles também decorrem das aprendizagens que são herdadas a partir da nossa trajetória ou da nossa história de vida e da nossa história escolar. Então, quais são as grandes fontes, as grandes influências, né, que nós temos para nos constituir como professores, ou primeiro para pensarmos em ser? Então, antes de vocês entrarem na licenciatura, vocês estavam escolhendo os cursos, né? E aí eu não estou falando, por exemplo, eu estou falando de pessoas que refletiram sobre o sentido da licenciatura nas suas vidas, até mesmo antes de entrar, né? Então, por exemplo, a influência da vida familiar. Então, quando, por exemplo, familiares que são professores, um tio, uma prima, um pai, a mãe, isso são
aspectos da vida familiar que influenciaram na escolha de vocês. Ainda que vocês não percebam, ou ainda que vocês não queiram admitir. Outro aspecto, né, outra fonte de influência é a experiência escolar, né? Então nós muitas vezes nos apaixonamos pela docência por causa de um professor, por causa de uma disciplina, então isso também é um aspecto de influência. A paixão pelo ofício, então tem pessoas que têm uma digamos assim, uma habilidade, eu não vou dizer predisposição, porque eu não gosto dessa palavra, mas uma habilidade de comunicar, uma habilidade de ensinar. Então é aquela pessoa muitas vezes que está em outros âmbitos para além da escola, como a igreja, outros espaços, ensinando coisas, né? Então isso também ajuda, né, na perspectiva de você se compreender como professor, mas isso lá na frente, quando você tiver formação profissional. A gente tem, né, apontado por Tardif, o prazer de ajudar os outros em sala de aula. Então, aquele estudante que ajuda os colegas no ensino médio, né, que tem essa relação, né, de prazer em ensinar. Muitas vezes ele também desencadeia para licenciatura. E aí, como eu disse, né, desenvolvimento de relações afetivas com o ato de ensinar, habilidade de comunicação, né? Então, todos esses aspectos, eles apontam para a ideia de que a construção da vida profissional, ela não acontece somente no âmbito de formação superior, mas ela inclui a própria existência do sujeito, né? Então a existência pessoal, a existência dos professores, que de certo modo, né, aprendem esse ofício muito antes de iniciar a sua profissão, né? Muito antes de iniciar, a sua formação, né? E isso é muito bacana. Na sequência, ao tópico, né, carreira e edificação temporal dos saberes profissionais. Então, Tardif vem apontando o que é a carreira em si docente, né? Então, a carreira consiste numa sequência de fases que o sujeito vai se integrando em uma dada ocupação, né? Quando ele se insere e quando ele se socializa com uma determinada cultura, né? Ou com uma cultura que caracteriza aquela profissão, né? Então, se a gente quiser estudar a carreira docente, a gente precisa ter um olhar na análise da posição que esse sujeito ocupa num dado momento e análise da sua trajetória ocupacional. Por quê? Porque as trajetórias ocupacionais, elas são diferentes, né? Então, a princípio, como é que a gente percebe, ou como é que nós nos constituímos professores? Vocês vão concluir a graduação e vão para a sala de aula depois, né? Mas isso também não é uma coisa, né, só se vocês não quiserem seguir a profissão, né? Mas se vocês quiserem seguir a profissão, o ambiente escolar é o ambiente por excelência do licenciado, né? E aí, quais são os princípios, né, da institucionalização dessa carreira para mim, como professor recém-formado? Então, eu vou me percebendo inserido em determinados lugares, inserido nas categorias coletivas, assumindo responsabilidades profissionais, compreendendo atitudes, comportamentos da própria tradição ocupacional daquele lugar, né? Então, professores têm determinadas posturas, né? Obviamente que eu não estou aqui, estou sendo bastante generalista, né? Não estou sendo específica, né? Mas há uma rotina, por exemplo,
né? O que é essa rotina? É a construção dos planejamentos, o estudo dos currículos, a hora de entrar e de sair da escola, das turmas, as formas como nós vamos nos relacionar com os nossos estudantes. Tudo isso nos ajuda a construir nossas experiências profissionais. E isso, a construção dessas experiências, né, falando para quem está entrando na profissão, é a institucionalização da carreira. O investimento que nós vamos fazer na nossa profissão, e não falo tão somente em cursos de pós-graduação, por exemplo, mas nos livros que nós vamos ler, na nossa formação cultural, nas coisas que nós conseguimos compreender, na leitura de mundo que nós temos, né? Então, a modelação dessa carreira, a constituição dessa carreira, ela se situa nesse imbricar de coisas, né? Entre a ação de determinados indivíduos, na conformação das normas, na minha adaptação a essas normas, ao momento em que eu assumo determinados papéis. Tudo isso é a institucionalização da ocupação. Eu estou me inserindo naquela cultura, na cultura docente. Então, esses papéis são os papéis que os sujeitos, são os papéis que eu assumi, são os papéis que vocês vão assumir, são os papéis de interiorização docente, interiorização da profissão docente. Então, são práticas, são coisas que eu faço e que eu compreendo para, digamos assim, externar que eu faço parte de determinada ocupação, né? Mas nem tudo são flores, né? Nem tudo são flores. Como eu disse, venho dizendo desde o início da nossa conversa, a construção da profissão docente, ela se dá ao longo do tempo, né? E ela não se dá da mesma forma para todo mundo. Especialmente porque tem professores que conseguem a estabilização cedo. E isso significa dizer que o professor, ele conhece, não é a estabilização, mas é a estabilidade. É um emprego, não é nem o emprego público que eu estou falando necessariamente, mas é um emprego que dá condições e dá segurança a esse sujeito, né? Por quê? Porque há alguns aspectos de precarização do trabalho que são mais intensos no professor que não tem estabilidade, né? Então, um professor, por exemplo, que não tem estabilidade, ele fica impossibilitado de criar vínculos a longo prazo com os estudantes, porque ele não tem estabilidade. Então, todos os anos ele muda de escola, ele muda de bairro, ele muda de alunos, né? Então, ele não consegue estabelecer uma relação com aqueles sujeitos. Ele não consegue criar vínculos com aquela escola. Ele não consegue ser referência naquela instituição. O segundo aspecto, né, relacionado a essa precarização é quando os professores, paralelamente, assumem a responsabilidade por outras disciplinas, né? Então, assumem a carga horária de outras disciplinas que mudam de acordo com o interesse da escola e que não são necessariamente as que ele é formado para dar.